OGM. Organismos geneticamente modificados, OGM, como o próprio nome sugere, são organismos que sofreram algum tipo de alteração em seu material genético de maneira não natural, cruzamentos ou recombinação natural, ou seja, por meio de técnicas de engenharia genética modernas. Por que foi criado? O principal intuito da criação de organismos geneticamente modificados é a preservação e desenvolvimento de características de interesses econômicos e medicinal. Dessa forma, na agricultura, as técnicas de engenharia genética visam criar plantas que tenham maior potencial produtivo, que seja resistente a pragas e doenças e outros. Na área de saúde, um exemplo de uso de OGMs é para a produção de insulina, através de inoculações de bactérias geneticamente modificadas que passam a carregar os genes responsáveis pela produção desses hormônios. Quando surgiu? Os organismos geneticamente modificados começaram a ser produzidos na década de 80, a partir do avanço tecnológico e científico nas áreas de genética molecular, engenharia genética e biotecnologia. Desde então, principalmente as indústrias agrícolas, alimentares e farmacêuticas investem pesado no desenvolvimento de tecnologias que permitam uma melhor manipulação do material genético. Diferença entre organismos modificados e transgênicos. É comum pessoas usarem o termo transgênicos para se referir a um organismo geneticamente modificado. O uso dessa terminologia até faz sentido, entretanto, é necessário ter cuidado, pois nem todo organismo geneticamente modificado é considerado transgênico. A diferença entre os organismos geneticamente modificados e transgênicos está relacionada à origem do gene de interesse que será inoculado em uma espécie. Com isso, temos que organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram seu genoma alterado após receberem o gene oriundo da mesma espécie a ele. Quando esse processo acontece entre espécies diferentes, temos o organismo geneticamente modificado transgênico ou simplesmente transgênico. Técnica de engenharia genética, DNA recombinante. A principal técnica de desenvolvimento de OGN é do DNA recombinante, que permite uma manipulação do material genético. A partir daí, é possível fazer junção de genes provenientes de organismos diferentes em uma mesma molécula de DNA. Nesta técnica, ocorre a identificação e, posteriormente, a introdução do gene de interesse em vetores que serão responsáveis por sintetizar a cadeia de DNA contendo o gene inoculado. Em suma, a técnica de DNA recombinante é dividida em 5 etapas. São elas: identificação e isolamento do gene de interesse, inoculação do gene de interesse no vetor, transformação, seleção dos clones e expressão gênica. Normalmente, o vetor utilizado é um plasmídio bacteriano que é capaz de integrar o gene de interesse externo no seu próprio genoma. A partir dessa técnica, é possível criar organismos que expressam características de extrema valia para a economia e sociedade. Riscos envolvendo organismos geneticamente modificados. Após a inoculação de um transgene em um organismo receptor, animal ou vegetal, não é possível ter um total controle de comportamento do gene no organismo. Com isso, pode acontecer efeitos adversos que podem ser maléficos a curto, médio e a longo prazo no organismo receptor ou no ambiente. Por esse motivo, é de suma importância uma análise detalhada do comportamento do gene no organismo receptor e no ambiente, para que os mesmos possam ser protegidos. Os riscos causados pelos organismos geneticamente modificados podem ser classificados em 3 grupos de riscos. São eles: riscos alimentares, envolve efeito de proteínas tóxicas ao organismo e danos causados por excesso de herbicidas. Riscos ecológicos, relacionados na alteração do ambiente, afetando na biodiversidade local. Riscos agrotecnológicos, alteração na propriedade agrícola e na perda da eficiência do transgênico. A partir de tudo isso, foi necessário a criação de diretrizes e instituições reguladoras que determinem as bases metodológicas a serem utilizadas no momento da criação de organismos geneticamente modificados. Fim.